A tão prometida live sobre paralisia do sono. Tema difícil de explicar. Sem a ajuda do Senhor, eu não consigo explicar não, mas o Senhor vai me dar graça. Amém? Todo mundo está conseguindo enxergar a tela? Para eu te explicar o que é a paralisia do sono, eu vou ter que usar essa tela para te explicar. Tá todo mundo enxergando? Então vamos lá. O que é a paralisia do sono? Para você entender a paralisia do sono, você precisa primeiro entender um pouquinho sobre espírito, alma e corpo. A paralisia do sono, ela ocorre quando uma parte das três coisas que nós somos, uma parte, presta atenção, uma parte falha. Uma das três partes falha. Aí acontece a paralisia do sono. Eu vou começar mostrando para vocês uma cena, umas duas cenas do filme do Hobbit. E são duas cenas que eu gosto muito, que mostram um pouquinho do que é a dimensão sobrenatural. Na paralisia do sono, a pessoa enxerga a dimensão sobrenatural. A paralisia do sono faz a pessoa enxergar a dimensão espiritual. Vou mostrar para vocês a explicação espiritual, é forte, sobre paralisia. Vou dar primeiro uma prévia para vocês, bíblica, tá bom? Olha só o que a Bíblia diz. Lá em 2 Coríntios, tá? Capítulo 12, verso 2, o apóstolo Paulo falou o seguinte, ó. Eu conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, se no corpo eu não sei, se fora do corpo eu também não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Apóstolo Paulo está contando para a gente que existe essa situação, a possibilidade de uma pessoa sair do corpo, porque ele diz, eu não sei se foi dentro ou fora do corpo. Então a Bíblia está nos mostrando que existe sim essa possibilidade de a pessoa sair do corpo, tá? Em 1 Coríntios capítulo 2, verso 15, diz assim, mas o que é espiritual discerne bem de tudo, discerne bem tudo, mas ele de ninguém é discernido. O que quer dizer isso? 1 Coríntios 2,15, vou mostrar para você o que quer dizer isso. Olha aqui, ó, vou te dar uma aula rapidinho sobre espírito, alma e corpo para você entender o que significa isso. O espírito discerne tudo, mas não é discernido por ninguém, tá? Presta bem atenção. Nós, aqui está o ser humano, aqui, ó. A linha, deixa eu ver, será que ele dá... Ah, ele dá zoom, ó, ele dá zoom. Então eu vou mostrar para vocês, ó. Vocês estão enxergando bem? Olha aí, deu zoom, ó. Então, esse daqui, ó, ele tem os três dentro dele. Tá vendo que ele tem os três? Ó, ele tem a linha preta, ele tem esse de dentro, manchadinho, e ele tem o pontilhado, que é esse aqui, ó, pontilhado. Então, o ser humano é formado, a setinha tá mostrando, o ser humano é formado de corpo, alma e espírito. Espírito, alma e corpo. Entendeu isso? Então, na verdade, a gente só enxerga o corpo. Só que a gente não é só corpo. A gente não é uma coisa só, entendeu? A gente não é só isso aqui. A gente é isso como essência, porque Deus nos criou imagem e semelhança dele. Então, nós somos espírito, possuímos uma alma, que é a mente. A alma é a mente, a parte que a gente pensa. Enquanto eu estou te explicando, você está pensando e raciocinando aí com a tua alma. Tá pegando? Nós somos espírito, esse pontilhado representa o espírito. Possuímos uma alma e moramos em um corpo. Quem entendeu? Escreve para mim quem entendeu. Somos espírito, possuímos uma alma e moramos em um corpo. Só quem entendeu, escreve. Para eu entender que vocês estão ligados
eu preciso que vocês reajam, tá? Beleza, então nós somos aqui imagem e semelhança de Deus. O que a gente acabou de ver aqui no texto de 1 Coríntios? 1 Coríntios, capítulo 2, verso 15. Mas o que é espiritual discerne bem de tudo, mas ele de ninguém é discernido. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Significa o seguinte, o teu corpo espiritual, ninguém discerne, nenhum ser humano consegue enxergar, consegue perceber, mas você não tem controle sobre ele. Essa parte tua é capaz de discernir tudo. Só que essa parte tua não é você, ser humano, que controla, e sim Deus quem controla. O que é nascer de novo? Nascer de novo, vou te explicar aqui, ó. Tem um desenho que mostra, ó. Antes de Adão e Eva pecarem, olha como é que o ser humano era. Olha só, antes de Adão e Eva pecarem. A gente era aqui, ó. Alma, corpo, espírito, corpo, alma, alma, corpo, espírito, espírito, corpo, alma. A gente era assim, antes de Adão e Eva pecarem. E o que acontecia? A alma e o espírito tinham uma ligação. E o espírito estava aqui, ó. Aqui estava o corpo, aqui estava a alma, aqui estava o espírito. E Deus habita no espírito humano da gente. E Deus tinha essa ligação, é como se fosse um fio que ligava. Então, Adão, antes da queda, era o único homem feito à imagem de Deus e ele podia se comunicar com Deus, que Deus é espírito. Porque existia uma conexão entre a nossa alma, a alma é a mente, entre o nosso espírito humano. Os dois juntos ativavam 100% de tudo era ativado. Então o espírito discerne tudo, mas ele mesmo não é discernido por ninguém. Por que ele mesmo não é discernido por ninguém mais? Porque houve um problema, aconteceu um problema. Qual foi o problema que aconteceu? Ó, vou mostrar para você. Com a queda do ser humano, com a queda do homem, de Adão e Eva, lá no Gênesis, quando a nossa dimensão, a Terra foi cuspida para fora da eternidade. A Terra foi cuspida para fora da eternidade. Nós caímos na dimensão do tempo. Então foi a queda, isso é chamado de a queda do homem, a queda da humanidade, a queda da nossa dimensão. Com a queda aconteceu um desastre. O misterioso elo que ligava o nosso espírito humano com a nossa mente e o nosso corpo foi destruído. Era o fim da livre comunicação de Adão. Adão representava o ser humano. Era o fim da livre comunicação do ser humano com Deus. Isso está onde? Em Hebreus 4:12. Então, o que aconteceu com a humanidade? A humanidade pereceu, passou a nascer com corpo vivo, mente viva, mas espírito morto. Foi por isso que o Senhor veio e falou assim, é necessário nascer de novo. Não é da barriga da mãe que você vai nascer de novo. É quando o Espírito Santo vai tocar em você. Olha o desenho sobre o Espírito Santo tocando em você, ó. Olha o que acontece. O cristão verdadeiro, o elo é ativado somente quando Deus assim o quiser. Ele usa para dar entendimento da Bíblia, conscientizar a gente os nossos corações da presença dele, dar entendimento dos espíritos que estiverem ao redor. Então, Deus conecta a hora que ele quer. Como? Porque ele vem batizando você aqui dentro, ele vivifica teu espírito, vem morar Deus, vem morar aqui, o Espírito Santo te batiza aqui, e a hora que ele quiser, ele conecta. Tchuf! Terminou de te mostrar o que ele quer? Te desconecta, porque senão você ficaria 24 horas no reteté. Você não fica 24 horas no reteté. Entendeu? Você não fica 24 horas no reteté. Por quê? Porque Deus não quer. Deus não quer que ninguém mais fique 24 horas no reteté. Então o que acontece? O Espírito de Deus vem morar em você. E ele faz a ponte a hora que ele quer. Por exemplo, se ele quiser que você discirna o ambiente, ele faz tchuf, essa ponte, na hora. Entendeu? Agora, olha que interessante. O que é a bruxaria? Você já ouviu falar de bruxaria? Bruxaria é quando alguém
vende a alma para o diabo, tá? Quem já sofreu paralisia do sono, eu vou te ensinar agora como você nunca mais ter paralisia do sono. Presta atenção, vou te dar uma aula agora sobre isso. Estou te dando essa aula já. Quem chegou agora vai ficar gravada a live e você vai poder assistir depois. Olha bem agora. O que é incrível aqui? Depois da queda do homem, nós não temos mais o elo. Então Adão gerou um filho, a sua semelhança, conforme a sua imagem, e não a imagem de Deus. Gênesis 5:3 mostra que começaram a nascer os seres humanos todos mortos espiritualmente. Então a gente tinha corpo e alma, mas o espírito morto. Por isso que Jesus disse, é necessário nascer de novo, porque aí o Espírito Santo vivifica e vem morar dentro e faz o elo a hora que ele quiser. Mas o que é a bruxaria? A bruxaria é quando um demônio, aqui é um capeta aqui, ó, tá vendo? Vou ampliar para ver se você enxerga, ó. Ó o demônio ali, ó. Ó, um demônio faz a ponte proibida. A pessoa vende a alma para o diabo e o demônio faz a ponte proibida, porque Deus proibiu a ponte. Essa ponte só pode ser feita por Deus. Então, o diabo fica aqui, ó, fazendo a ponte proibida. Quando a pessoa entrega a vida pro capeta, a pessoa vende a alma pro capeta, o capeta vem e fala, vou te dar poder, vou fazer você ter poderes, blé, 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 blé. Só que qual é o preço? Ele vai levar a pessoa pro inferno. Todo espírito vai voltar para Deus. Todos os espíritos voltam para Deus, porque o espírito é o lugar que não tem consciência. A consciência da tua vida, a memória, está na alma. O corpo aqui em volta e aqui dentro a alma. E a alma é que ou vai encontrar salvação ou vai para o inferno. Então qual é o preço de você vender a alma para o diabo? Ele vai levar a tua alma. É por esse motivo que a gente tem que renunciar ao mal, às trevas, e entregar a vida para Jesus para a gente poder receber receber salvação para a alma e ser vivificado no nosso espírito. Entendeu? Continuando. Então, isso é a bruxaria, que é um perigo. Já ouviu falar de projeção astral? Projeção astral é quando a pessoa, com a força do pensamento, da alma, e a ajuda de um demônio, projeta o seu espírito para ir viajar, ouvir histórias, ter domínio sobre coisas, fazer o que a pessoa quer fazer a nível de bruxaria. Olha como é que funciona, mais ou menos, só para você entender, ó. Aqui está o corpo e a alma da pessoa, um demônio vem e faz a ponte proibida e, tá vendo? Um outro demônio pode erguer a mesa, falar, ó, levita a mesa. Aí alguém fala, ó, você tem poderes, uau! Mas, na verdade, a bruxaria tem ajuda de demônios sempre. Não existe a bruxaria sem ajuda de demônios. Olha aqui, a outra opção, ó. O espírito humano da pessoa ergue a mesa com a ajuda sempre de um demônio. Entendeu? O cara tá pensando, eu desejo que a mesa se levante. Aí o demônio, isso, vou levar teu espírito humano e vou levantar a mesa. É o que o satanismo promove. Diz para a pessoa que é arrebanhada pro satanismo, ela escuta assim, olha, você vai ter poderes. Por quê? Quais são os poderes? São esse tipo de coisa aqui, ó, que o diabo vai oferecer para a pessoa. Entendeu isso? Ele vai oferecer esse tipo de coisa para a pessoa. Tá compreendendo? O que é a paralisia do sono? Tô te dando uma aula só para você entender. Vamos voltar para cá, ó. A paralisia do sono é quando... Vamos entender de novo, ó. A paralisia do sono é quando um desses aqui dá problema. Então vamos lá, espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. O corpo e a alma juntos, eles são uma unidade, eles são conectados. Quem que são esses dois? A Bíblia chama o corpo e a alma juntos de carne. Então, esses dois são amigos. Esses dois aqui, ó, eles são amigos. O corpo e a alma juntos, esses dois, são amigos. Amigos. O que a Bíblia fala? Que esses dois militam contra esse aqui. O corpo e a alma juntos, a Bíblia fala que milita, briga contra o espírito. Ou seja, a carne é a junção desses dois. Entendeu agora?
E esses dois, que são a carne, são o homem natural. Quando a Bíblia fala, o homem natural não consegue discernir as coisas, mas o homem espiritual consegue. Entendeu agora? O homem espiritual é a sua parte espiritual, é o seu espírito humano. E o homem natural é o seu corpo com a sua mente, que é a alma, juntos. Eles são grandes amigos, os dois, e militam, brigam contra quem? Contra o espírito. Está compreendendo? O Espírito Santo vem morar dentro do seu espírito humano. O que acontece? Esse fio que não está visível aqui, imagine um fio aqui conectando esses dois. Esse fio nunca pode ser cortado. Quando esse fio aqui for cortado, que liga a mente e o corpo, o que vai acontecer? A alma e o corpo juntos, a alma e a mente. O que acontece quando o fio que liga esses dois for cortado? A alma sai do corpo. O que acontece quando a alma sai do corpo? Morre, o corpo fica na terra, vazio, e a alma e o espírito vão embora. E o espírito vai para Deus se a pessoa for salva, a alma vai para Deus se a pessoa for salva. Se a pessoa não for salva, a alma vai para o inferno, o espírito volta para Deus. Então a memória vai estar no inferno. Quem está entendendo? Só quem está entendendo escreve para mim assim, que eu estou puxando aqui para ver. Só quem está entendendo coloca, estou entendendo. Aí olha aqui para você ver, ó. A alma e o corpo juntos têm uma conexão. Imagina que meu dedo aqui é uma ligação entre eles. Tá? Meu dedo é uma ligação. O que acontece? Esses dois são sempre amigos. O corpo e a alma juntos são sempre amigos, são grandes amigos. Eles não podem se separar. Só que a paralisia do sono é a briga entre os dois. O que é a paralisia do sono? É quando o corpo e a alma juntos brigam. É quando o corpo fica com raiva da alma e a alma fica com raiva do corpo. Como é que acontece isso? Vou te explicar. Vou te explicar como é que acontece isso. Se o corpo estiver muito, muito exausto, muito cansado, exausto, exaurido, trabalhei, tô cansado. Vê se já te aconteceu. Tô cansado, mas a alma, a mente diz assim, cara, eu sei que você tá cansado, eu sei que eu tô cansado, eu sei que eu tô cansada, mas eu não posso parar agora porque eu tenho que entregar um trabalho, porque eu tenho que trabalhar amanhã, porque eu tenho que fazer tal coisa, porque eu tenho que entregar tal compromisso. Aí o que acontece? Há uma discórdia entre o corpo e a alma. Tem alguém me entendendo ou não? Quando acontece essa discórdia entre o corpo e a alma, é que acontece a paralisia. Por quê? Porque a hora que o corpo vai dormir, o corpo fala assim, ó, eu preciso de 10 horas de sono, porque eu estou há vários dias sem dormir. A alma diz assim, você só vai dormir 4 horas. Eu não posso dormir mais do que 4 horas e meia. E o corpo está dizendo assim, mas eu preciso dormir 10 horas, cara. E aí a alma fala, velho, não tem condição. Amanhã tem que levantar às 5. E o corpo, mas eu não estou aguentando. É um diálogo interno. Na hora que o corpo dorme, o que acontece? O corpo entra em choque com a alma. Não vou acordar. E a alma começa, acorda. A mente começa, acorda. A gente, quanto mais preocupado você estiver, quanto mais preocupada você estiver, mais chance você tem, e com o corpo cansado e com a cabeça preocupada, corpo cansado, mente preocupada, mais chance você tem de ter uma paralisia do sono. Por quê? Porque o corpo vai se recusar a acordar e o olho que vai abrir é desse aqui, ó. O olho dessa vai abrir. Presta atenção nisso. Tem um olho físico aqui. Você não tem um olho físico? Você está assistindo a live com o olho desse corpo aqui, ó. Nós somos 3 corpos. Corpo físico, corpo emocional e corpo espiritual. Corpo físico, corpo mental e corpo espiritual. A mente é onde fica o emocional, pensamento, sentimento, emoção. Quem está entendendo? Aqui eu tenho um olho. Qual é o olho que eu tenho no corpo físico? Eu tenho o olho físico. Tá todo mundo entendendo ou não?
Mas eu tenho um olho aqui e outro olho aqui. Quem assistiu o filme dos Avengers, do Doutor Estranho? Quem assistiu? Doctor Strange? Eles mostram isso lá. Tem umas doiduras lá. Lembrou? Lembra da hora que a mulher, a bruxa, bate no peito dele, puf, e ele sai do corpo? É isso. Olha aqui, ó. Aqui está o corpo físico. Quando você está muito cansado, você está muito cansado e a sua mente está muito preocupada, o teu olho se fecha e fala, não abro, eu estou pifando, eu não dou conta de acordar. Aí a alma diz, pois tu vai acordar é na marra. O que a alma faz? Presta atenção. Até aqui não tem demônio nenhum, gente. Aqui é só uma questão natural aqui, ó. Corpo e mente. Ainda não tem demônio envolvido na história. Tem gente que está espiritualizando. Calma. Já vou te mostrar onde o diabo entra. Peraí. Segura a tua onda aí. O que acontece na hora que o corpo fala, véi, não vou abrir meu olho por nada porque eu tô exausta. Eu tô exausto. Aí a tua mente fala assim, pois tu vai abrir, nem que seja na marra. Sabe o que a mente faz? Sabe o que a mente faz? A mente abre o olho dela. E aí, o que acontece quando a mente abre o olho dela? Tu tá sabendo que a mente pode abrir o olho dela desconectando do corpo? É aí que o negócio fica feio. Porque a hora que a mente abre o olho dela, agora eu vou te mostrar o que acontece. Tem uma cena do filme, tá? Tem uma cena do filme do Hobbit que o Frodo, vamos lá, o Frodo, é essa cena aqui. É uma cena que o Frodo vai pela primeira vez colocar o anel. O que acontecia com esse anel? E essa cena é perfeita para você entender o que acontece na paralisia do sono. O que acontece? Sua alma abre o olho e vê a dimensão que é a dimensão que nós estamos vivendo, real. Qual é a dimensão que a gente está vivendo? O corpo e a matéria, eles são o quê? Presta atenção para vocês entenderem isso. O corpo e a matéria que a gente está, são uma matrix. Eles não são a realidade. A realidade é isso aí que tu vai ver agora. A realidade é a hora que ele põe um anel, a alma dele, puf, vê o mundo espiritual, vê a realidade. Olha aqui, ó, vamos ver a cena. Vou botar sem música, tá? Botar sem música. O Frodo tá morrendo de vontade de botar e de repente ele ouve o colega dele, o abençoado, falando o nome dele no lugar que não é para falar. Vou botar um pouco do som, porque senão não adianta, não dá para entender. Vamos botar um pouco do som. Aí ele cai e o anel vai cair no dedo dele. O anel vai cair, ó. Quando o anel cai, buf! Ele desmaterializa na dimensão. Aí o bicho ruim vê ele, só que ele entra na dimensão espiritual, olha. Olha a dimensão espiritual, olha aí, ó. Ó. Aí é o bicho ruim vendo ele, porque tem toda uma historinha vou tirar o som, porque o som é muito opresso. Eu assisto esse filme todo com um controle remoto na mão, senão você é ministrada pela música. Não pode ser ministrado, esquece. Essa música aí você não sabe quem compôs. Olha como é que é o mundo espiritual. Aí ele tá vendo o olho de Sauron. Quem já assistiu sabe qual é a história. Aí ele tenta tirar e tira. Quando ele tira, ele volta, ó. Percebeu? Aí o Aragorn salva ele, ó. Puf. Salva ele. É um problema essa hora, tá? Depois, quem nunca assistiu, assiste, porque é muito impactante. É um dos meus filmes favoritos. E todo ano, eu e a Hannah, a gente assiste ou o Hobbit, ou essa saga na época do Natal e do Réveillon, que a gente ama maratonar todo ano. É maravilhoso demais. É uma obra linda, o autor era cristão, então é uma coisa tremenda, fala muito sobre o mundo espiritual, tá? Agora, uma outra cena que ele vai colocar o anel para tentar se salvar dos Nazgûl. Os Nazgûl são como se fossem os espíritos da morte dentro da história, tá? Eles se vestem exatamente como se fosse o espírito da morte. Quando ele põe o anel,
Qual é o problema? O bicho ruim lá vê ele, porque o anel representa uma aliança que eles tinham com o diabo, não sei o quê. Tem todo um contexto que eu não vou explicar aqui agora do filme. Só que quando ele põe um anel, ele entra com a visão aberta no mundo espiritual. Quando você teve paralisia do sono, lembra que era exatamente assim o quarto onde você estava. Quem aqui está assistindo a live pode escrever aqui no comentário o seguinte: quando você teve paralisia do sono, o nome do filme é Senhor dos Anéis. Esse é o personagem que é o Frodo, que é o Hobbit. Eles são hobbits. É um conto de fadas esse filme. Hobbits são uma raça lá da Terra-média, ok? Que o Tolkien escreveu. Ele era cristão, o Tolkien. A Bíblia era a inspiração dele, tá bom? Então, o que acontece? Ele tá com filtro. Ai, gente, que engraçado! Ele tá com filtro, então eu vou tirar o filtro dele. Ó, vou tirar o filtro pra vocês verem a cara dele. Ele não é feminino assim, não. Desculpa, gente, que eu tô rindo, porque eu não tinha percebido que ele tava com filtro. Então, vocês estão entendendo, né? Que ele tá com filtro. Ele não tem essa cara afeminada, tá bom? É porque eu tô muito abatida, porque eu fiz o procedimento e não tô podendo botar maquiagem. Então eu tô botando a mãozinha assim, só pra vocês verem ele sem o filtro, ó. Ele tá com filtro e sem filtro aqui, tá? Então vamos lá, essa é mais uma cena que ele vai colocar o anel, e quando ele colocar o anel, ele vai entrar na dimensão espiritual. Presta atenção. Ó, ele tá de, de filtro. Desculpa, gente. Esses são os Nazguls, tá? Que são espíritos, esses são espíritos, tá? Eles andam nas duas dimensões. Eles têm poder de materialização e poder de andar na dimensão espiritual. Aí o Frodo... Eles querem o anel que tá com o Frodo. O Frodo tá de filtro, coitado. O Frodo pega o anel, olha lá. Ele vai pegar o anel. Eu prometo que eu vou fazer outra live dessa pra vocês no YouTube mais pra frente, sem o filtro, tá? Aí um dos Nazgûl vem com uma espada sobrenatural, uma espada demoníaca, pra furar ele, pra matar ele, pra tirar o anel dele. Aí, pra o cara não ver ele enfia o anel, ó. Buf! Quando ele enfia, presta atenção agora. Ele vê o mundo espiritual. Quando você teve paralisia do sono, vê se você lembra. Era exatamente assim, ó. Tudo voando. Parece que tá tudo... Tem um barulho de motor dentro do quarto. Fica aquele barulho. Você escuta. Você já teve 2 vezes, né, Márcia? A Márcia tá contando, eu já tive 2 vezes. Ó, até o Nazgûl tá com filtro. Aí o Nazgûl fura ele no braço, ó. Só que na hora que o Nazgûl fura ele no braço, o Aragorn chega pra salvar. Ó, o Aragorn chega com a tocha de fogo e começa a salvar eles, tá? Aí ele vai tirar, porque é exatamente assim que fica o ambiente. Só que ele foi furado, aí tem toda uma história, eles vão levar ele pra casa dos elfos. Enfim, gente... Vocês entenderam, né? Por que eu mostrei isso pra vocês? Vamos lá. Pra vocês entenderem, vamos voltar pra cá. Que o olho da alma, se ele abrir, ele vê o que o Frodo estava vendo ali. Se você já teve experiência de paralisia do sono, quem já teve, escreve aqui pra mim, ó. Quem já teve, escreve assim pra mim. Eu me lembro... Se você lembra dessa dimensão que a gente viu no filme... do Senhor dos Anéis. Se você lembra dessa dimensão que o Frodo viu no filme, lembra de ter visto isso, conta. Porque eu já tive algumas vezes, quando eu não sabia ainda me defender, e eu me lembro exatamente desses detalhes. A Isabela está dizendo, escuto um ruído que esquenta minha orelha, mas já vi um ser andando pela parede uma vez. Pois é, por que você viu um ser andando pela parede? Agora que eu vou falar dos demônios para vocês, olha só. Por que você lembra? Por que você viu um demônio? Porque quando a sua alma abriu o olho, ela abriu o olho para aquela dimensão. E se tiver anjo, ela vê. Se tiver demônio, ela vê. E geralmente, né? Tem demônio andando em derredor, né? Então, é impressionante. A Canasti, ela disse, eu já tive e é exatamente assim. Olha isso, que coisa séria. Várias pessoas dizendo, ó, barulho de motor, como se fosse um motor. A Vitória tá contando que já teve.
A Josi Aquino falou que eu já vi um gnomo e uma fada. É capeta, tudo capeta, amiga. Capeta puro. E aí é que acontece o problema, entendeu? Porque, olha, a Shirley contou que viu o ambiente todo ao redor. Esse ambiente ao redor que as pessoas enxergam, tá? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Esse ambiente ao redor que as pessoas enxergam é justamente quando a tua alma abre o olho. A tua alma abre o olho e você enxerga o mundo espiritual ao redor do quarto. Tá todo mundo entendendo isso ou não? A Débora tá contando pra mim que ela tentava gritar e tentava abrir os olhos e não conseguia. E por quê? Porque o teu corpo estava se recusando a obedecer o comando da mente. Lembra que o corpo e a mente juntos formam a carne? Eles são grandes amigos e um está conectado com o outro, lembra? Então, o teu corpo, ele falou, eu não quero acordar, eu não vou acordar, eu estou cansado, eu não vou acordar. E a alma está dizendo, você vai sim, você vai na marra. Para você não ter paralisia do sono, você não pode deixar o teu corpo e a tua alma brigarem. Você não pode entrar em estado de exaustão quando você tem compromissos. Entendeu? Ou seja, se você ficar muito cansado e no dia seguinte você pode dormir à vontade, você não vai ter paralisia do sono. Mas se você ficar muito cansado, e mesmo que você possa dormir até mais tarde no dia seguinte, a sua cabeça está preocupada com alguma coisa querendo acordar, você pode sim ter paralisia do sono, porque eles vão brigar. Entendeu? A Débora está dizendo que ela teve esse problema, ela gritava, tentava abrir os olhos e não conseguia, e é por isso. Ela disse, eu já tive, foi horrível, não vi nem ouvi nada, só tinha uma sensação inexplicável. Cada pessoa tem uma reação, né? O Helder Ramos falou o seguinte, eu já tive, e eu ouvi barulhos sombrios, alguém como se quisesse me matar. Por quê, Helder? Porque você entrou, abriu os olhos para o mundo espiritual e viu o que está acontecendo. Você enxergou o mundo real. As pessoas pensam que é só o mundo espiritual. Na verdade, o mundo espiritual é o mundo real. Porque Adão e Eva perderam a visão aberta quando caíram. Então, a nossa dimensão pereceu da eternidade. O mal entrou. Então, quando a gente abrisse, antes da queda do homem, quando a gente abrisse os olhos da alma, era tudo lindo, era o paraíso. Como a nossa dimensão caiu da eternidade e o mal entrou, o mal habita naquela região. Tá tudo corrompido, tudo cheio de miséria, de desgraça, de dor. Entendeu? Por isso que às vezes, mesmo você sendo crente, tem momentos que você sente uma opressão. Você fala, ai, mas tá tudo bem, eu moro numa casa linda, cheia de flores, bli, bli, tenho alegria e amor no coração. De repente dá uma opressão, ninguém sabe por quê. Por quê? Porque o que você vê de matéria bonita é só a Matrix. E o que é a Matrix? Gente, vamos entender um pouquinho o que é a Matrix. Vamos lá, ó. Vamos entender o que é a Matrix. Esse é o primeiro filme da Matrix, né? É o primeiro filme. É um trailer, botei o trailer. O que é a Matrix? A Matrix, lembra do Neo? Se você nunca assistiu Matrix, você tem que assistir. Ó, de repente, as pessoas começam a sair e contar para ele que a realidade da matéria era uma programação e, na verdade, não era a realidade. E aí ele acorda na realidade. Entendeu? Ele vai acordar na realidade. A Matrix faz essa analogia perfeita, o filme do Matrix. Tudo isso aí é uma programação, é falso. E a verdade mesmo, não é esse lugar. A verdade mesmo é o que está por trás. Ou seja, muitas pessoas pensam que a matéria é a realidade. A matéria é um, entre aspas, Matrix, que a gente consegue enxergar. A realidade do plano espiritual, se a gente pudesse enxergar 24 horas por dia, a gente veria o mundo espiritual. Olha, ali, ó, vou voltar esse pedaço para vocês verem, ó. Ó, aqui é a Matrix. Aqui é sem a Matrix, ó, sem a Matrix. O mundo dele estava assim.
todo destruído sem a Matrix. Essa era a realidade do planeta. Não tinha a Matrix. Então é como se você enxergasse como os anjos e como os demônios enxergam a realidade da vida, tá? Quando você tem uma paralisia do sono, você enxerga a realidade da terra caída. É assustador, é assombroso, tá? Se você nunca assistiu esse filme, assista, porque é um filme impactante. É uma obra-prima dos Wachowski Brothers, né? Eles que produziram, é incrível esse filme. Foi um filme que revolucionou os efeitos especiais dos cinemas. Eles fizeram coisas que nunca ninguém tinha feito. E é uma ótima analogia sobre o mundo espiritual. Te ajuda muito a entender o mundo espiritual nesse sentido do que eu estou te falando aqui. Vale muito a pena assistir, ok? Então, tudo que acontece dentro da Matrix, tá? Está acontecendo dentro da Matrix, é na verdade uma ilusão. A realidade mesmo está acontecendo, é dentro do plano real. É incrível, vale muito a pena assistir. Vamos lá, vamos continuar lendo para poder solucionar as dúvidas. Então, para todo mundo entender melhor, o que é a paralisia do sono? É quando há uma discórdia entre o seu corpo exausto e a sua mente preocupada. Acontece uma reação de briga entre eles, onde a tua alma abre o olho para a dimensão que ela não tem que enxergar. Como o seu corpo se recusa a abrir o olho, o corpo fica de olho fechado, eu não vou abrir. Quando a alma abre o olho sem o corpo, ela enxerga o que ela não é permitido enxergar. Por isso que na hora que você está tendo paralisia do sono, você tem que se concentrar muito para fazer o olho físico abrir. E aí, quando o olho físico abre, você pode ver, inclusive, desintegrando e a matéria aparecendo. Eu já vi isso várias vezes. Abriu o olho físico, aquele suspiro, e a gente vê e fica só a matéria. É uma coisa incrível, tá? A Vanessa contou que já teve, que viu um homem enforcado. Demônio puro, Vanessa, tá? Quando você tem a paralisia do sono, se você enxerga um ambiente ao redor, se tiver demônio andando dentro da tua casa, você vai ver. Se tiver anjo, você vai ver. Entendeu? A Monique está perguntando se a pessoa pode morrer tendo uma paralisia do sono. Olha, que eu saiba, não. Né? Porque ninguém nunca voltou da morte para contar. Evelyn falou que a mãe dela consagrou ela aos demônios por xingamentos. Está confuso isso aí, Evelyn. Vai na igreja, pede para o pastor botar a mão na tua cabeça e orar e renuncia essa consagração, tá? Que o poder de Jesus é muito mais forte que qualquer xingamento, tá? A Yasmin falou que a série Stranger Things aborda um pouco disso. Eu não assisto porque eu não gosto de assistir Netflix. Só volto a assinar Netflix quando eles tirarem aquele conteúdo demoníaco que eles têm um monte de coisa errada lá. Não gosto, tá? Não assisto Netflix, não assino há anos, tá? A Elo Castro falou, Sara, e o zumbido forte no ouvido? Já falei, a gente sente um barulho como se fosse um motor de um carro. Porque no filme do Senhor dos Anéis, aqui, ó, nessa cena aqui, ó, do Frodo, ó, olha pra você ver o barulho, ó. Ele ouve o barulho, ele escuta o barulho. O barulho que a gente escuta, ó. Parece um motor de carro, ó. Aí quando ele tira, ele volta, tá vendo? É exatamente isso. O Peter Jackson, que é quem dirigiu esse filme, ele foi extremamente bem sucedido em fazer esses barulhos, porque é exatamente isso, tá? E isso é baseado na obra de um homem que era cristão, que é o Tolkien, né? A Vilminha disse, meus olhos pesam e eu não consigo abrir e o corpo fica preso na cama como se tivesse uma força terrível segurando. Se você estiver cansada, isso pode ser um efeito da paralisia do sono, tá? Agora, se você não estiver cansada, pode ser uma ação demoníaca. Tem que pedir o pastor para orar com você e ir lá na sua casa orar a sua casa, tá? Olha aqui o que o Davi escreveu, que legal, ó.
A terra que vemos é um paraíso fake que foi criado para o corpo humano ficar. Muito legal, Davi. Mas eu vou melhorar um pouquinho e ajustar algumas coisas aí. A terra que vemos é um paraíso fake, até aí tá certo. Que sobrou depois da queda. Ela não foi criada depois da queda. O que nós temos de bom na terra é só o que sobrou. Entendeu? Então, o pôr do sol não é lindo? É o que sobrou. Entendeu? A gente perdeu mais de 70% do que era. Imagina o que é o céu, porque a palavra de Deus diz que o céu, no céu, né, na eternidade, não é na verdade nem o céu, é na eternidade, nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para nós. Ou seja, a gente nunca viu, nossa geração nunca viu. Evelyn, você precisa buscar ajuda espiritual, tá? Porque se você tiver esse tipo de coisa que você está relatando aí, não é paralisia do sono. Isso aí é demônio dentro da tua casa, consagração, bruxaria, outras coisas. Tem que ir para a igreja, vai para a igreja, tá? Amanhã tem culto, vamos embora para a igreja, todo mundo orar, buscar. A Jaqueline falou, quando se sonha como se fosse real, é paralisia do sono? Não. Paralisia do sono é quando você abre um olho sem estar com o olho aberto. Você abre o olho, você fala, ué, acordei. Só que você pensa que você acordou, mas você não acordou. Você pensa que você acordou, parece, aí você olha o quarto todo, você vê tudo tá escuro, um barulho. Você fala, o que está acontecendo? De repente você se toca que você não está acordada. Dá um terror. Mas dá um terror. Por que que escuta um zumbido? Porque essa dimensão, ela tá caída, ela tem barulho de terror. É a dimensão caída. A terra caiu da eternidade. Quando Adão e Eva pecaram, caiu. Esse som que você ouve é o som real da nossa dimensão. Entendeu? Por que que a gente tem que adorar? Por que que todo dia você tem que pôr louvor na tua casa? Para você chamar a presença de Deus, para você conseguir habitar numa dimensão caída com a presença de Deus. Por que que é tão maravilhoso você ter paz no teu lar, amor, carinho? Por quê? Porque você está contra-atacando toda essa dimensão caída, entendeu? Quando os demônios aparecem, é muito comum eles aparecerem. Por que que é muito comum eles aparecerem? Presta atenção. Porque quando você está nessa terra, você vai estar suscetível ao que a Bíblia diz. O diabo anda, os demônios andam ao derredor, procurando a quem possa tragar. Então eles estão transitando por aí o tempo inteiro. Por isso que tem que ter uma vida em santidade. Porque eles estão andando por aí o tempo todo. A Denise disse, agora eu entendi tudo. Tá? Agora, tem histórias de pessoas que estavam passando por um momento de libertação, guerra espiritual, aí o diabo tá lá tentando oprimir, aí tenta tocar na pessoa, aí cada caso é um caso, tá? Quando eu tive as últimas vezes paralisia do sono, antes de eu aprender a me defender, como eu estou te ensinando a se defender aqui, o diabo não pôde me tocar. Eu vi o mundo espiritual, às vezes vi uma opressão ali num canto, ali não vi demônio mais assim de feio mesmo não, mas sentia a opressão da dimensão, entendeu? O Adolfo falou que ele teve paralisia do sono por causa de uma medicação. Pode acontecer, por exemplo, de você tá com o corpo sedado, mas a cabeça ligada. É uma briga, a paralisia do sono é uma briga, entenderam isso? Entre esses dois aqui, o corpo e a alma, que é a mente. Entendeu? Exatamente, Iane, a gente implora para ser acordada. Só que é mais rápido se você, em vez de implorar, se concentrar no olho e fazer força para abrir. É mais rápido. Só que o ideal mesmo é não ficar em estado de exaustão. Se você ficar em estado de exaustão, você vai ter chance de ter paralisia do sono. E é uma experiência horrorosa. Por que que é uma experiência horrorosa? Porque ninguém quer ver o mundo espiritual real da nossa dimensão, porque é horroroso. Tem muitos relatos bizarros.
Olha o relato da Doce Cabidaria. E quando acontece depois que uma pessoa tem pesadelo? Comigo aconteceu 2 vezes, depois que a minha mãe pesadelo, e uma das vezes eu peguei no braço do negócio e acordei gritando. Ai, meu Deus, que coisa horrorosa. É o mundo espiritual, gente. Real, é real. Lais Nascimento, como se proteger disso? Estou te explicando desde o início. Não pode deixar o corpo chegar em estado de exaustão com a cabeça preocupada. Você está com a cabeça preocupada? Está com a cabeça preocupada? Dorme direito. Durma direito. Não fique acordado com preocupação. A combinação de cabeça preocupada, mente preocupada com corpo cansado vai resultar em paralisia do sono. Entenderam? A Virtuosa perguntou, Sara, por que é preciso ter um pastor que ore? Eu, como cristã e com arrependimento por alguma coisa do passado, mesmo sem saber o porquê disso, eu, sendo uma mulher de fé, creio que eu posso ir contra isso em oração. Contra uma opressão, uma coisa demoníaca? Claro que você pode, ninguém disse que você não pode orar. Só que, muitas vezes, na hora de uma opressão, se o diabo tiver legalidade, você pode ficar incorporado e manifestar. Essa semana eu estava conversando com uma amiga minha, que é hoje liberta, transformada, e essa colega minha, ela foi e me contou que, ela falou, eu nunca manifestei. Eu falei, você sabia que existem vários tipos de forma de manifestação? Aí ela falou, existe? Eu falei, existe. Existe manifestação que a pessoa incorpora, acorda como se fosse de um desmaio. Esse é um tipo de manifestação. Eu também nunca tive esse tipo. Mas existem outros tipos, e eu já tive. Quando eu comecei a falar, ela falou, eu já tive isso. Eu falei, então você já teve manifestação demoníaca. Por exemplo, existe uma forma de manifestação que a pessoa fica presa dentro do corpo. A pessoa vê tudo o que está acontecendo, ouve, mas ela não consegue reagir. Ela vê o bicho agindo dentro dela, fazendo tudo. Existe outro tipo de manifestação, que a pessoa tem um lapso, assim, acordada. Então o problema, minha amiga, é que você, Virtuosa, achando, eu não preciso de pastor, pipipi, pode ficar incorporada dentro de casa, endemoniada, manifestada dentro de casa. Só isso só que pode acontecer. Não quero pastor, não preciso de pastor, jura? Vai nessa. Não é à toa que a Bíblia manda a gente sujeitar uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros e orai uns pelos outros. Porque a gente precisa uns dos outros, entendeu? Rosana perguntando se os gatos vêm. Os gatos e os cachorros, os cavalos, os animais, praticamente todos, têm uma convergência ocular diferente da humana, que faz com que eles consigam enxergar o que os olhos da alma e os olhos do espírito enxergam. Por isso, eles ficam olhando para a parede por horas e horas e horas sem parar. Às vezes, o cachorro fica latindo para o nada, o gato fica encarando a parede, entendeu? Patrícia falando que já se sentiu como se estivesse sendo enforcada. É aí, espírito da morte. Espírito que pega aqui é o espírito da morte. Tem que orar, tem que chamar gente para orar na sua casa, tem que orar. A Josi perguntou assim, por que é que tem gente que nunca passou por isso? Porque tem gente que tem um sono regulado, não faz estripulia com sono, não fica exausto, não deixa essa coisa acontecer. Tem muita gente que tem o sono regradinho, a vida bem regrada, então nunca perde o horário do sono bonitinho. Nunca vai passar por isso, entendeu? A Edeni falou que dorme, fica tentando abrir o olho, mas não consegue, mas ouve tudo que está falando dentro de casa e continua de olho fechado. Pois é, e isso é paralisia. A Rocha Guirlaine perguntou qual é a atitude correta a fazer. Quando você tem a paralisia do sono, você precisa se concentrar nos seus olhos físicos e fazer a força para abrir. É uma guerra, tá brigando, a alma e o corpo estão brigando. Aí você concentra e faz abre, parece que tem uma cola no olho na hora. É incrível, parece que o olho tá colado pro Super Bonder. Aí parece que tá pesando 1 tonelada. Buf, aí você abre, aí você acorda. Tem que se concentrar. Só que o ideal é você não deixar acontecer, ok? Nunca
chegar ao extremo da exaustão. A Bruna perguntou por que nós temos uma visão irreal do mundo. Porque senão a gente não aguentaria viver. Se a gente enxergasse como o mundo está depois da queda, a gente não ia conseguir viver. Se às vezes, com a opressão, tem gente que entra em depressão e já não quer viver, e é pecado tirar a própria vida. Tirar a própria vida é pecado. A vida é um dom de Deus. Ah, mas a pessoa está com doença, fica com a doença vivo e vai para o céu. Ah, está doendo, continua com dor vivo e viva e vá para o céu. Ah, estou passando dificuldade, continua com a dificuldade viva e vivo e vá para o céu. Porque tirar a tua vida vai te levar para o inferno. Simples assim. Não faça isso, ok? Não, sonho e pesadelo pode não ter absolutamente nada a ver com paralisia, tá? E quando a gente vê o mundo espiritual acordada, tipo guerra, aí é visão, aí é outro assunto. Aí mudou o assunto. Tá? A Eupritz disse, eu já vi a minha gata, o gatinho dela, acompanhando algo. Pode estar vendo demônios? Pode. Anjo, demônio, tudo você imaginar. Tá? Qual é a melhor maneira de repreender os demônios? Ué, orando em nome de Jesus, repreendendo em nome de Jesus. A Rosa disse que quando era desviada, entregou a alma para o diabo, e aí um tempo depois ela se converteu. Aí ela viu o diabo mandando alguns demônios para matar ela, e eles não conseguiram matar ela. Eram 7 demônios, aí ele passou a mão nos demônios e chamou os demônios. Aí acabou os caracteres, por isso que ela não falou mais. Pois é, tremendo que você foi liberta, tremendo que você conseguiu, né? Estou muito feliz que você saiu disso. Usuário desativado é o nome do cara, dizendo que estava prestes a tirar a própria vida e que a live abriu no Insta. Ótimo, estou muito feliz. Não tire jamais a sua vida porque você vai para o inferno. É melhor ficar triste, com vida e ir para o céu, tá? Nunca nem pense nisso, tá bom? Ariane perguntando, para ter autoridade espiritual tem que ser batizado? Para ter autoridade espiritual tem que viver em santidade. Por quê? Porque a santidade é a marca do caráter de Cristo em nós. Se a gente vive em santidade, a gente tem a personalidade, o caráter de Jesus gravando na gente, sendo impresso e sendo imprimido na gente, tá? Se a gente vive em pecado, imagina tudo isso que você aprendeu hoje aqui e a pessoa ainda vivendo em pecado. O que o diabo não vai aprontar na vida de uma pessoa? Então não pode viver em pecado. A autoridade vem através da consagração. Exatamente, Isabelle. Quando vem a paralisia do sono é que você vai enxergar a realidade da terra caída. A Anaê Yuri. E a pessoa que abre o olho e não consegue se movimentar. É paralisia. Entendeu? Porque o olho que ela abriu não é o olho verdadeiro. Entendeu? É uma coisa séria. O olho verdadeiro, no caso, não é o olho físico. A Estela disse, quando eu me entreguei minha vida para Jesus, eu passei a dormir muito melhor. Glória a Deus. A Amanda mencionou Deuteronômio 29:29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós. Amém. Exatamente, Amanda. Catiana disse, quando a pessoa tem paralisia e desejos sexuais ao mesmo tempo, tá precisando de libertação. Caliana, tá precisando de libertação, tá com bicho, capeta, tá? Porque não tem lógica, né? Uma coisa normal é a pessoa ter uma paralisia do sono, ela tem medo, né? Tem medo, não outro sentimento, ok? A Larida perguntou se tem espírito de morte que tem a cara de índio. Não, aí é já outro demônio, tá? Mas eles são tudo colega, né, os demônios. A Valesca disse que a cachorrinha dela via o mundo espiritual, que tinha uma vizinha dela que era de religião africana. A vizinha começava a fazer os rituais, né, da religião dela. A cachorrinha dela começava a latir, sem parar, e quando subia na laje para olhar o que era, ela via a vizinha fazendo os rituais. E aí ela entendia que a cachorrinha estava avisando para ela, né, o cachorro dela estava avisando para ela que o mundo espiritual estava sendo invocado ali do lado dela. Olha outra, ó, a Mônica contando, ó, ela tinha um cachorro que sempre latia antes que a amiga dela chegasse na casa dela. Ele sempre, quando latia, era quando ela chegava irritada, ou seja, ele via o que estava acompanhando ela, né? Não é brincadeira, não. A realidade do mundo espiritual é muito mais real do que a matéria. A matéria vai se desintegrar.
Se eu pegar uma casca de banana e deixar aqui em cima da minha bancada por 2, 3 meses, ela vai murchar, se desintegrar, porque a matéria é perecível. Mas a outra dimensão, que é a dimensão real do mundo espiritual, essa dimensão não é perecível. Essa é uma dimensão real e eterna. Por que a Bíblia diz que Deus vai fazer novos céus e nova terra? Porque a Bíblia está falando dessa dimensão que a gente viu, destruída no filme. A Bíblia está falando que essa dimensão não vai ser mais horrorosa. Não vai ter mais aquele barulho. Não vai ter demônio ali mais. Vai ser tudo cheio de luz. Você já reparou que quando você tem paralisia do sono, o ambiente é treva, é escuro, porque não tem mais luz. Entendeu? Então, assim, vai acontecer, é real. A paralisia do sono é uma experiência horrorosa. Mas acaba que até essa experiência horrorosa te ajuda a crer, porque você vê que aquele universo é real e que a Bíblia não está mentindo quando ela está falando que, na verdade, isso tudo aqui que a gente tem, essa matéria, e tudo que a gente tem aqui de matéria é a farsa. É o que vai estragar. Vai passar, lembra? Céu e terra passarão. Vai passar. Porque vai apodrecer. Entendeu? O que é eterno e real é a outra dimensão. Lembra quando Jesus fala, não temam a morte, temam a segunda morte. Que a primeira morte é a morte física, mas e a segunda? Tá? A Kátia disse, quando eu tinha muita paralisia do sono, quando eu ouvia música do mundo. Isso era uma legalidade? Sim, lógico, claro. 2 legalidades gravíssimas para demônios estarem dentro da sua casa. Porque a gente está falando da paralisia do sono, só que a paralisia do sono, se você tem ela, vê tudo escuro, mas não vê demônio dentro do teu quarto, é um alívio. Caraca, eu tô vendo o mundo espiritual aqui todinho. Pô, mas não tem demônio dentro do meu quarto. Né? Posso ver até um anjo ali. Beleza, acordei. Agora, não tem coisa pior do que ter uma paralisia do sono e ver os capeta dentro do teu quarto. Ver demônio sentado na beira da cama, sentado na cadeira do teu lado. E é horrível. Eu já tive essa experiência no início da minha conversão. Depois, graças a Deus, nunca mais eu vi demônio quando eu tive paralisia do sono. Até que Jesus me ensinou o que eu estou te ensinando aqui. E eu nunca mais tive, depois que eu aprendi o que eu estou te ensinando. Tá? Agora, imagina você, escutando música do mundo, as 2 brechas piores são os 2 pilares que eu sempre falo no Congresso de Santificação, tá? No nível 1. O Congresso nível 1 de Santificação, eu sempre falo dos 2 pilares. Quais são? A adoração contrária a Deus, que a música é a mãe da adoração, é a mãe de todas as artes. Porque como que eu adoro? Eu adoro através das artes. Eu adoro através da expressão da alma. A arte é uma expressão da alma. Palavras, louvores, dança, tudo isso são artes criadas para adoração, ok? Então, os 2 pilares, artes e sexualidade. Qual é a mãe das artes? Música. O som, Deus criou tudo pelo som de sua boca, Gênesis 1:3. E a sexualidade, Deus criou o sexo como uma forma de culto e celebração, onde ele precisa estar presente. O diabo, sabendo disso, profanou essa criação e inventou uma versão podre dele, onde não é Deus que está, é o diabo. Então, o sexo ou é debaixo da presença de Deus somente com casamento, ou seja, obediência a Deus, santidade. Você namorou, noivou e casou em santidade, aí você vai fazer sexo com permissão depois do seu casamento? Pronto, o diabo não tem legalidade. Não, eu namorei em pecado, fiz sexo no namoro, fiquei em pecado, aí eu casei para sair do pecado. Não, você casou em pecado. A cerimônia não anula o pecado. Você tem que se arrepender do sexo que você fez antes de casar. Captou agora? Se arrepender, fazer uma abstinência dentro do namoro, adiar o seu casamento mais uns 3 meses para ficar em santidade, consagrar seu relacionamento. Aí você casa. Todo mundo entendeu? Ou seja, tô escutando música do mundo. Imagina o que está liberando dentro da tua casa, no mundo espiritual, que você não vê, aquelas músicas que não vieram do céu, tá? E que vieram, sabe lá da onde? E que estão liberando capeta para dentro da tua casa. Imagina o que é isso. Imagina o que é isso. Tenta imaginar. Tá? Então não se brinca com esse assunto. Adoração não se brinca. Deus é super flexível com todos os assuntos. Ele não é um Deus bitolado, ele não fica radical
com coisas desnecessárias. Tudo que Deus é radical é porque tem realmente implicância e um problema que pode realmente destruir sua vida. Música do mundo, quem está me perguntando, o que é a música do mundo? É toda música que não veio do céu, ok? Por quê? Cuidado com, toda música que fala de Deus é música gospel. Não, tem música do mal que fala de Deus. Entendeu? Cuidado. Música de Deus é o que vem inspirado pelo Espírito de Deus. Como eu sei qual é a música que eu posso ouvir? Ouve que você sabe da procedência. Por exemplo, você escuta um louvor, você sabe se o cara que canta compõe aquela música? Quem compõe aquela música? Quem compôs a música? Quem compôs é quem recebeu. Eu escuto a música da Ana Paula Valadão. Eu conheço a Ana Paula. A Ana Paula é uma mulher de Deus. Ela tem o Espírito Santo dentro dela. Então, quando a Ana Paula recebe, quem é que deu para a Ana Paula? O Espírito Santo de Deus. A Nívia Soares, minha amiga. Eu escuto a música da Nívia. A Nívia é a mulher de Deus, cheia do Espírito Santo. Então, quando a Nívia recebe uma música, veio do céu. Quem entendeu? Eu escuto o David Killa, pastor Cirilo. Eu escuto o Ademar de Campos. Eu escuto um homem de Deus ali. Eu sei a procedência do Espírito que está na vida daquele homem. Ele é um homem cheio do Espírito Santo. Então, eu estou ouvindo o Fernandinho, perfeito, né? A Damares, a cantora Damares, uma mulher de Deus. Fernandinho, homem de Deus. Beleza? Então, eles cantam a música deles ou eles estão cantando a música de um compositor que eles não conhecem a vida do compositor? Por esse motivo é que você não pode ouvir qualquer cantor. Porque se o cantor canta uma música que ele não sabe a procedência, ele pode cantar uma música do inferno. Teve uma música que fez o maior sucesso, que era de um cara do mundo. Eu vou botar aqui para vocês verem a música, qual que era. Esse cara é o compositor da música Aleluia, que foi, inclusive, gravada por pessoas cristãs e que chegou a ser tocada em igrejas. Esse cara era budista assumido, ateu, agnóstico, e só porque fala Aleluia, um monte de gente resolveu cantar nas igrejas. Não, a procedência dessa música não é do céu. Ele está zombando aqui na letra. Ele está dizendo, vou botar, várias pessoas gravaram. Esse cara não é crente. Não é crente. Tá? Não é crente. O que adianta? Olha aqui, a tradução. Achei, Tradução da música. Eu ouvi dizer que havia um acorde secreto que Davi tocava e agradava ao Senhor. Mas você não liga muito para a música, liga? Olha quem está falando. Olha quem está falando. Olha que não é a letra que ministra, mas às vezes o diabo ainda se revela na letra e os tontos vão atrás. Eu ouvi dizer que havia um acorde secreto que Davi tocava e agradava ao Senhor. Mas você não liga muito para a música, liga? Que os crentes não ligam para a música, tá tudo brincando. Olha isso, É assim, a quarta, a quinta e a menor cai, e a maior ascende, o rei perplexo compondo aleluia. Sabe o que ele disse? Ele disse o seguinte, faz esses acordes aqui que você consegue emocionar o rei. Emociona a pessoa. Aí canta aleluia, aleluia, aleluia e mostra que esse acorde é moleza de emocionar. Sua fé era forte, mas você precisava de prova. Você a viu se banhando no telhado. Tá falando zombando do pecado de Davi. Porque sempre sexualidade e artes e adoração estão conectadas. Sua fé era forte, mas você precisava de prova. Você a viu se banhando no telhado? A beleza dela e o luar arruinaram você. Ela te amarrou na cadeira da cozinha e ela destruiu teu trono e cortou teu cabelo e dos teus lábios ela tirou o aleluia. Gente, é demoníaco. É demoníaco. E o povo tudo assim. Aleluia, 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 aleluia. É do inferno. Quer que eu silencie? Eu silencio os comentários. Tem gente querendo prestar atenção e não está conseguindo porque o povo
que está ficando manifestado. Na medida que eu começo a falar de música do mundo, tem gente que manifesta, buf, na hora. Isso sempre foi assim, tem gente que fica manifestado. É normal, estou acostumada, tá? Presta atenção para você entender. Olha o que é a tradução da letra da música. Aí você fala, ah, não tem nada demais. Não. Você diz que eu disse o nome em vão e eu sei o nome. Ó, é o diabo falando, ó. Mas se eu fiz bem, realmente, o que isso significa para você? Há um clarão de luz em cada palavra? Não importa o que você ouviu, o aleluia sagrado ou o aleluia pagão. Hã? Quer dizer que ele está falando que tem um aleluia pagão e está dizendo que tem uma luz em cada palavra. Olha só o sofisma, o engano. Aí no final ele diz, eu fiz o meu melhor. Eu sei que não foi muito. Olha o capeta mesmo, né? Eu não podia sentir, então eu tentei tocar. Porque ele é um espírito, né? Ele não podia sentir. Então ele era um ministro de música, né? Eu disse a verdade, eu não vim aqui para te enganar. Mentira, ele mente, né? E mesmo que tudo tenha dado errado, eu estarei aqui, diante do Senhor da música. Hã? Com nada em minha língua, além de aleluia. Diante do Senhor da música. Agora, quem é esse Senhor da música? Ele tá zombando. Tá zombando. É barra pesada. Essa música não é gospel. E um monte de gente acha que é gospel. Então, o que é música do mundo? É o que não é de Deus. O que não vem de procedência de Deus. Ok? Abre legalidade para demônio? Abre. É triste, né? Mas abre. Pois é. Pois é, Laura, letra pesada. E o povo cantando, o povo muda a letra para uma coisa gospel e o povo vai e canta na igreja. Você já imaginou? Música do mundo libera demônio. Ponto final. É uma invocação. Se você botar na tua casa, vai liberar para dentro da tua casa. Ponto final. Ai, não concordo, eu não gosto. Pronto. Pede para você ter uma experiência de paralisia do sono quando você estiver ouvindo música do mundo. Acabou. Você vai ver os bichos saindo assim, ó, da caixa de som, os vultos preto. Simples assim. Tá? Fala pra Deus, Deus, me dá uma experiência aí. Vamos ver se você tem coragem. Porque muita gente tem coragem pra pecar, mas não tem coragem pra santificar. Mudar a letra não resolve o que a melodia invoca. Porque a melodia é o sobrenatural da música. É uma senha única no universo. Ah, como saber se é anjo ou demônio na hora da paralisia? A Patrícia me perguntou. Ó, Patrícia, é fácil demais, né? A opressão que você sente, né? É brabo, né? Então não tem como você se confundir, tá? Toda música do mundo é do diabo. Vamos entender o que é música do mundo. Aí eu vou melhorar a pergunta. Toda música que não veio do céu é do diabo? Sim, óbvio. Só tem duas fontes de inspiração. Ou vem do céu ou do inferno. Não tem 3 fontes. Entendeu? Ou é do céu ou é do inferno, meu bem. Simples assim. Elisa falou que na igreja que ela frequentou, cantaram essa música em inglês, na cantata de Natal. É ignorância. Gilieu está perguntando se o barulho que a gente ouve é o sangue clamando. Não sei. É um mistério que a gente não tem condição de entender. É tão ruim quando a gente escuta que eu não sei, não posso afirmar. O filme do serial killer da legalidade, olha, Fábio, deixa eu te contar uma coisa. Se você vai assistir com o intuito de estudo ou curiosidade, vai assistir com controle remoto na mão. A hora que entrar som, a hora que ele for falar, bota a legenda e não escuta, porque a ministração vem na onda sonora. Tanto que se você estiver assistindo, zapeando com controle remoto e assistindo, passar um filme de terror, se estiver no silencioso e entrar a cena do filme de terror, você não sente o medo. Por quê? Porque o medo não está na imagem, sim no som. Quando você assiste um filme que está com cena de suspense e vem o medo, bota no mudo, o medo desaparece. Se os seus vizinhos, Jéssica, colocam música do mundo alta, coloca música de louvor dentro da tua casa, não precisa ser tão alta quanto a deles, mas isso já é o suficiente para contra-atacar o ambiente e neutralizar, ok? A doutora Maura me perguntou, e música de amor? Maura, quem compôs a música de amor? Foi alguém cheio do Espírito Santo? É a mesma premissa, é o mesmo protocolo. Quem compôs? É alguém cheio de Deus ou alguém que é
pertencente ao mundo, entendeu? Ritmos, a Bela Toridiana me perguntou, Bela Toridiana, de música gospel em forró e samba e etc. Ué, não é o ritmo é criado por Deus, seja samba, seja forró, os ritmos todos são do céu. O diabo não criou nada, ele não é criador, ele é ladrão e imitador, entendeu? Ele rouba. Agora, a fonte de inspiração que te inspirou a melodia tem que ser celestial. Então consagre sua vida, santifica e para de escutar música do mundo. Para de escutar música do mundo, porque há sim ilegalidade. Para de viver uma vida sexual ilícita. Imagina o que acontece na dimensão espiritual quando uma pessoa abre um site de pornografia. Se o sexo é um pacto, é uma invocação, imagina o que sai da tela de um celular ou de um computador. Imagina o que sai da tela, assim, se a pessoa estiver assistindo pornografia. Imagina o que sai de opressão de demônio. A gente não tem ideia do que é. A gente não sabe nada do mundo espiritual. A nossa visão é muito limitada. Tá? Fico muito feliz, Adame, que você parou de escutar. Parabéns. Parabéns por você ter se consagrado. É muito importante entender que o mundo espiritual é muito mais complexo do que a gente imagina. Quando as pessoas acham que o problema da música do mundo é a letra, você vê a inocência da pessoa. O diabo não é tão burro assim. Ele não deixaria tão claro assim na letra para você. O que libera na música não é o que está na letra, e sim o que está dentro da melodia. Pois a melodia é uma forma de energia. Então ela vai liberar algo dentro de você, ok? Então tome cuidado, consagre sua vida e mude a sua vida. Pare de viver em pecado, santifica. Como ter autoridade? Me perguntaram. Santificação. Como viver uma vida de santificação? Para de pecar, começa a viver uma vida com Deus. A melodia não toca só na alma, não, Matias. Toca no espírito. Ó, a melodia, olha aqui, ó. Aqui está o teu corpo físico, onde você tem um ouvido físico. A melodia entra no teu ouvido físico, entra na tua alma e no teu espírito. Vai liberar algo invisível dentro de você. Não, Kellen, você não pode proibir. Se proibir a sua filha de ouvir, é pior, ela vai ouvir escondido de você. O que você tem que dizer é conversar numa boa e falar, olha, eu entendi isso, se quiser assiste esse vídeo aqui para você entender. Eu não quero ser ministrada, então eu vou te pedir, por favor, que a partir de hoje, se você quiser escutar, escute no fone, porque eu não quero ser ministrada. A escolha é sua, a vida é sua, filha, eu não vou te obrigar a nada, mas você não tem o direito de botar música alta para que eu não seja ministrada. Então a gente tem que se respeitar. Acabou. Ela vai fazer a escolha dela, conta para ela, tá? No trabalho toca música mundana todo dia, Catilene falou. Como fazer para resolver? Você não tem o poder de resolver, você não é a dona da empresa, você não tem esse poder. Você tem que orar em línguas, ficar no espírito o tempo inteiro, orando em línguas. Baixinho, você vai orando em línguas baixinho. E você fica se blindando com o som intercessório do Espírito Santo. Entendeu, amiga? É por isso que a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ela é um deboche, exatamente. Tem gente falando que foi ver a letra em inglês, é um deboche, tá? A doutora Maura perguntou, e ir ao motel? Meu marido vive chamando. Vamos lá, entende? É um processo. Às vezes o seu marido está chamando porque ele quer ir para um ambiente diferente com você. Sugere para vocês irem para hotel e não motel. Fala para ele. Não está em pecado por ir com seu marido, ok? Mas às vezes o ambiente te faz mal, né? Tá? Na academia, ô Cíntia, na academia é muito fácil, amiga. Pelo amor de Deus, Cíntia. Na academia você ainda tem dúvida? Já ouviu falar de fone? Cíntia. Nunca ouviu falar disso aqui não? Ó. Fone, Cíntia. Pega, coloca todos os louvores dançantes, monta uma playlist e só vai pra academia com isso aqui na cabeça. Entendeu? Não vai ficar lá dentro com desculpa esfarrapada. Tá? Kátia Rosa, exatamente. Fala pra tua filha ouvir no fone.
Mas ministra ela, fala, filha, eu entendi que isso é uma coisa ruim, que não é uma coisa de Deus, mas a vida é tua, a escolha é tua, e a mamãe não vai poder te proibir, a vida é tua. A Valéria tá me perguntando o seguinte, como é que eu falo para minha liderança sobre essa música sem afrontar a minha liderança? Valéria, é muito fácil, encaminha agora no aviãozinho essa live para sua liderança. Aí fala, olha, é uma live sobre paralisia do sono, olha que bênção. Eles vão assistir e no final, se eles têm o Espírito Santo vai falar no coração deles. Amém? Agora, se mesmo depois de assistir isso, você vê que o Espírito Santo não falou, é porque não está ali o Espírito Santo. Ai, não concordo, toma o teu rumo para ir para um lugar que as pessoas tenham Deus, né? Porque quem tem o Espírito Santo discerne na hora o que eu estou falando. Não precisa ser uma pessoa muito espiritual, não. É só ter o Espírito Santo, você tá bom, tá? Amazing, call amazing. Se eu já passei isso com a Hannah, já. Eu conto no livro de criação de filhos, é porque o livro está esgotado, mas em breve eu vou liberar a nova edição dele, tá? Então, tem muitos vídeos meus, Lisboa Dami, sobre oração em línguas no YouTube, vai lá e assiste, tá? Que Deus abençoe todos vocês, eu espero que tenha abençoado, eu espero que todo mundo tenha sido edificado de alguma forma. Compartilhe com seus amigos. E mulheres, corre, mulheres paulistas que moram em São Paulo, corre e faz a sua inscrição para o Cine Princesa. Será o último Cine Princesa, provavelmente até junho de 2023. Por quê? Porque eu já tenho a minha agenda toda programada até março, abril, até maio, mais ou menos, eu não vou poder fazer nenhuma outra edição do Cine Princesa. E o Cine Princesa é o quê, gente? É a mistura do culto das princesas com uma sessão de cinema de um filme especial todo comentado por mim e junto vai ter palestra do culto das princesas misturado com tudo, com sessão de fotos, com combo de pipoca e refrigerante. É uma tarde com as amigas, dia 22 de outubro, aqui em São Paulo, ao meio-dia que começa. Então, vale muito a pena. Você que é mulher, mora aqui em São Paulo, você que gosta do meu trabalho, você que já fez, de repente, o curso das princesas ou não fez ainda, está conhecendo aqui meu trabalho, vá no dia, vai ficar gravada, Renata, vai no dia 22, você vai amar, é muito maravilhoso o Cine Princesa, você não tem ideia do que é. Você vai rir, você vai se divertir, você vai chorar, vai se emocionar, tá bom? Faz sua inscrição, tá no link que tá aqui na bio do meu Instagram, tem um link, você vai clicar Cine Princesa, corre, você pode fazer sua inscrição pelo WhatsApp e não vai ter no Rio, não vai ter em nenhum outro lugar por enquanto. É só em São Paulo. Aí eu tô planejando fazer o próximo, o quê? Fazer o Cine Realeza, que aí vai ser homens e mulheres. Inclusive ontem eu cheguei a pensar em abrir espaço para os homens irem no Cine Princesa. Talvez amanhã eu abra uma caixinha de perguntas para saber das mulheres o que elas acham disso. Porque é muito gostoso quando é só as mulheres, porque a gente pode falar dos assuntos proibidões, não tem homem, entendeu? E é o último até junho de 2023. Se você não vier, você vai ficar só olhando os vídeos, vendo os comentários das mulheres e vai perder. Então se organiza. Pode, todas as mulheres podem ir, Carol, solteiras e casadas. Porque o Cine Princesa, ele é um trabalho cultural, de mudança cultural, é muito impactante. Na primeira edição, muitas mulheres casadas foram. Eu vou levar, Daniela, meu livro físico lá no dia do Cine Princesa. Eu tenho poucos, mais ou menos uns 20. A última caixa que eu achei vai estar lá, tá bom? Não deixa pra em cima da hora, tá? Senão você pode ficar sem ingresso. Agora, semana que vem, nós vamos ter a live número 100 com uma convidada super especial como comentarista. Live quinta-feira dessa semana. Vai ser durante a tarde. Live de aconselhamentos sentimentais número 100 na quinta-feira. Você não tem ideia do que vai ser. Se prepara. Deus abençoe. Boa noite.